altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho, capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Item 4, missão dos espíritas. Já não estás percebendo formar-se a tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrestres? Bendizei o Senhor, vós que tendes posto vossa fé em sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença, revelada pelas vozes proféticas superiores, ide pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, de acordo com o bom ou o mau desempenho das suas missões e a forma como suportaram suas provas terrestres. Médico Jesus, ajuda-nos neste momento de estudo, de preces, envolvendo-nos com as suas vibrações de amor, sustentando a nossa alma, o nosso pensamento, enquanto buscamos a compreensão dos textos trazidos pelo mestre Kardec. Em nome de Allan Kardec, de sua esposa Amélie Baudet, em nome das forças do bem que dirige esta casa de amor, do altivo, dos espíritos guias da nossa casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, iniciamos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Revista Espírita, fevereiro de 1859. Escolhos dos médiuns. O que é um escolho? Escolho é uma dificuldade, um tropeço, um problema de ser escolho. A mediunidade é uma faculdade multiforme. O que é uma faculdade multiforme? De muitas formas, de muitas formas. Apresenta uma infinidade de nuances em seus meios e em seus efeitos. Quer dizer, a mediunidade não é uma coisa simples, em que você atua como se estivesse simplesmente acendendo e apagando uma lâmpada. Não é assim. Tem muitos detalhes. Então vamos continuar. O médium tem que se preparar muito, se ele quiser ser um veículo dos bons espíritos. Quem quer que seja apto a receber ou transmitir as comunicações dos espíritos, é por isso mesmo um médium, seja qual for o meio empregado ou o grau de desenvolvimento da faculdade. Então, aqui, o médium é um intermediário, seja qual for o meio empregado entre o mundo espiritual e o mundo terreno, ele é médium. Seja através da escrita, da psicofonia, da vidência, da incorporação, seja o meio que for. Então, se eu quiser dar um recado lá em cima para a Adilane: Josiane, por favor, avisa a Adilane para ela prestar atenção no estudo. A Josiane está sendo intermediária. A Josiane vai lá em cima: seu Nilton pediu para você prestar atenção no estudo. Então, ela foi o médium. É uma analogia que eu estou fazendo. Ela foi a intermediária entre eu e a Adilane. O médium é o intermediário entre o mundo espiritual e o mundo carnal. Então, se eu escuto o espírito falar no meu ouvido
e mandar dar um recado para vocês, e eu dou o recado, eu estou sendo intermediário. Isso é que é o médium. Desde a simples influência oculta até a produção dos mais insólitos fenômenos. Então, uma mediunidade pode ser oculta e pode ser ostensiva. São os insólitos fenômenos que ele falou. O que é uma mediunidade oculta? É aquela que vem através da inspiração, da intuição. Por isso que todos nós somos mais ou menos médiuns. Porque todos nós somos inspirados, todos nós somos intuídos. E a mediunidade ostensiva é aquela que encosta a porta lá por causa do barulho. Pede para ele encostar a última lá. É aquela em que o médium se manifesta, a última lâmina lá, através da escrita, da palavra. É algo que todos estamos vendo, é patente, é ostensivo. Contudo, no uso corrente, o vocábulo tem uma acepção mais restrita e se diz geralmente das pessoas dotadas de um poder mediatriz muito grande, tanto para produzir efeitos físicos como para transmitir o pensamento dos espíritos pela escrita ou pela palavra. Então os espíritos também se manifestam através das manifestações físicas e o médium oferece o fluido para isso. E esse médium é um médium ostensivo. Embora não seja faculdade um privilégio exclusivo, é certo que encontra refratários, pelo menos no sentido que se lhe dá. Quer dizer, não é um privilégio. Todo mundo tem mediunidade, todo mundo tem. A intuitiva, a inspiração, todo mundo é. A ostensiva, não. Mas a mediunidade ostensiva está em todos os meios, em todas as posições sociais. Então, apesar disso, de estar em todo lugar, ela não é, por isso ela não é um privilégio exclusivo de ninguém. Mas tem aquelas pessoas refratárias. O que é uma coisa refratária? É contra. Tem gente contra. Pelo menos no sentido que se lhe dá. Também é certo que não deixa de apresentar escolhos aos que a possuem. Pode ser alterada e até perder-se, e muitas vezes ser uma fonte de graves desilusões. Sobre tal ponto, julgamos útil chamar a atenção de todos quantos se ocupam de comunicações espíritas, quer diretamente, quer através de terceiros. Através de terceiros, dizemos porque importa aos que se servem de médiuns poder apreciar o valor e a confiança que merecem suas comunicações. Então vamos lá. A mediunidade pode trazer problemas, que é para o médium, que é para aqueles que vão atrás do médium, pode trazer. O João de Deus não teve sérios problemas com a mediunidade? Chega a estar preso, ou já está solto, não sei, mas foi preso, porque usou mal a mediunidade. Aí um escolho, usar mal. Que tipo de espírito que assessora o médium? É um escolho. O preparo que o médium tem que ter para poder se manifestar um espírito bondoso. Isso tudo tem que ser pensado. O dom da mediunidade depende de causas ainda imperfeitamente conhecidas e nas quais parece que o físico tem uma grande parte. Por isso que Kardec, aqui está na revista de 59, lá no livro dos médiuns, que foi escrito em 61, já mais 2 anos à frente, ele diz que a mediunidade está, ali ele já ratifica, ele já confirma que a mediunidade está erradicada no organismo, é no organismo físico, mas ela vem do perispírito para o físico. À primeira vista, pareceria que um dom tão precioso não devesse
ser partilhado senão por almas de escol. Ora, a experiência prova o contrário, pois encontramos médiuns ou mediunidade potente em criaturas cuja moral deixa muito a desejar, enquanto outras, estimáveis sob todos os aspectos, não possuem. Aquele que fracassa a despeito dos seus desejos, esforços e perseverança, não deve tirar conclusões desfavoráveis à sua pessoa, nem julgar indigno da benevolência dos espíritos. Ele está dizendo que a mediunidade, ela apresenta em pessoas que têm caráter, bom caráter, e pessoas más, pessoas que não estão nem aí e que usam a mediunidade para o mal. Tem. Então ela independe da moralidade, ela independe. Enquanto tem pessoas que se dedicam, que estudam e não têm esse dom, como ele chamou aqui, mediúnico. Se tal favor não lhe é concedido, outros há, sem dúvida, que lhe podem oferecer ampla compensação. Pela mesma razão, aquele que a desfruta não poderia dela prevalecer-se, pois a mediunidade não é nenhum sinal de mérito pessoal. Quer dizer, aquele que tem o dom mediúnico, aquele que tem a faculdade mediúnica, melhor dizendo, ele não tem que se prevalecer dela para interesse pessoal. Não, porque a faculdade não, na verdade, não é dele. Ele tem a faculdade, mas quem dá a faculdade são os espíritos, quem dá a mensagem são os espíritos, não é ele. Então ele não pode fazer disso uma mercadoria, ele não pode cobrar, porque o trabalho não é dele. Ele não pode usar a mediunidade para interesse pessoal, interesse particular, de ganhos, porque ele pode, como por exemplo, o João de Deus usou a mediunidade para questões sexuais, envolvendo pessoas sexualmente, várias mulheres. O mérito, portanto, não está na posse da faculdade mediatriz, que a todos pode ser dada, mas no uso que dela fazemos. Eis uma distinção capital que jamais se deve perder de vista. A boa qualidade do médium não está na faculdade das comunicações, mas unicamente na sua aptidão para só receber as boas. Ora, é nisto que as suas condições morais são onipotentes, e é nisso também que ele encontra os maiores escolhos. Então, o escolho, o problema está, que tipo de espírito eu me assessoro aqui? Que tipo de espírito me assessora? É o que ele está dizendo. A faculdade, ela é neutra. A faculdade é neutra. O médium é que vai dar qualidade a essa faculdade. É o médium. Não tem médium que bota a tabuleta ali no prédio, no poste. Faz-se casamento, desmancha-se casamento, trabalha-se para o bem e para o mal. Vocês já não viram isso? Que médium é esse que faz casamento e desfaz casamento? Que médium é esse que trabalha para o bem e trabalha para o mal? Será que tem espírito com ele? Se tem, são espíritos maus, não são espíritos bondosos. Então você tem que saber com que espírito você está andando. Que espírito cuida da sua faculdade? Alguma pergunta? Para perceber este estado de coisas e compreender o que vamos dizer,
é necessário reportar-se ao princípio fundamental de que, entre os espíritos, há todos os graus do bem e do mal, do saber e da ignorância, que os espíritos pululam em redor de nós, e que quando nos julgamos sós, estamos incessantemente rodeados de seres que nos acotovelam, uns com indiferença, como estranhos, outros que nos observam com intenção mais ou menos benevolente, conforme sua natureza. Então, o que a gente precisa saber é que os espíritos estão por todo lado, em torno de nós. Novamente, que tipo de espírito me assessora? Que tipo de espírito conduz a minha mediunidade? É isso que ele está dizendo aqui. O provérbio, quem se parece se reúne, tem sua aplicação entre os espíritos como entre nós, e mais ainda, entre eles, se possível, porque não estão como nós, sob a influência das considerações sociais. Contudo, se entre nós essas considerações algumas vezes confundem homens de costumes e gostos muito diversos, são tal confusão, de certo modo, é apenas material e transitória. A similitude ou a divergência do pensamento será sempre a causa das atrações e repulsões. O que nós lemos aqui? O que atrai os espíritos para junto de nós são os nossos desejos. E desejo é o que eu penso, é o que eu quero, é o que eu sinto. Então, o que eu desejo no dia a dia? Como é o meu proceder? Como é o meu pensamento? Qual a minha intenção? É que eu vou atrair. Então, eles se reúnem, como ele disse aqui, ó, o provérbio, quem se parece se reúne. Quem se parece se reúne. Não tem um provérbio desse? Diga-me com quem andas, que eu vos direi quem és. É a mesma coisa. Quem se parece, que se reúne. É o mesmo. Diga-me com quem andas, que eu vos direi quem és. Diga-me quem és, que eu vos direi com quem andas. Diga-me o que pensas, que eu vos direi com quem andas. Então, o que você pensa que você vai atrair os espíritos para junto de você. É assim que a gente vai analisar. Já vimos aqui vários casos em que a pessoa que usava mal a mediunidade veio aqui doente, veio mal para cá, porque utilizou mal a mediunidade. Porque ganhava muito dinheiro com a mediunidade. Um dia, a gente tem que devolver tudo isso, porque esse trabalho não é nosso. Esse trabalho pertence aos espíritos. E dependendo com que tipo de espírito eu me associo, ele vai me cobrar depois e vai me deixar sem nada. Vamos embora, vamos sair logo aí, para não atrapalhar. Nossa alma, que afinal de contas não é mais que um espírito encarnado, não deixa por isso de ser um espírito. Se revestiu momentaneamente de um envoltório material, suas relações com o mundo incorpóreo, embora menos fáceis do que quando no estado de liberdade, nem por isso são interrompidas de modo absoluto. O pensamento é o laço que nos une aos espíritos, e pelo pensamento atraímos os que simpatizam com as nossas ideias e inclinações. É isso que eu acabei de dizer. Deu para entender? Vou ler de novo. Nossa alma, afinal de contas, não é mais que um espírito encarnado. Então, nós somos espíritos encarnados. Não deixa por isso de ser um espírito. Se revestiu momentaneamente de um envoltório material, momentaneamente nós estamos com um corpo físico, momentaneamente, mas somos espíritos. Sua relação com o mundo incorpóreo, embora menos fácil do que quando no estado de liberdade, nem por isso são interrompidas de modo absoluto.
Então, a nossa relação com o mundo espiritual existe, porque nós somos espíritos. Embora um pouco mais, como ele colocou aqui, que a gente não vê, menos fácil de que quando em liberdade, quando a gente deixar o corpo, a gente vai ser mais fácil essa relação, a gente vai ver todos os desencarnados em torno de nós, aqueles que vibram na nossa faixa. Agora a gente não está vendo, por isso que é mais difícil, mas a gente tem relação com eles. Por quê? Porque nós somos espíritos. O pensamento é o laço que nos une aos espíritos, e pelo pensamento atraímos os que simpatizam com as nossas ideias e inclinações. Qual o nosso pensamento aqui na Casa Espírita? Não é fazer o bem, não é divulgar a doutrina espírita, como estamos divulgando aqui. Que espíritos nós atraímos para junto de nós? Que espíritos estão aqui me assessorando nesse momento em que eu falo, em que isso aqui vai para várias partes do mundo? Espíritos comprometidos com a ideia da divulgação doutrinária, comprometidos com Jesus, espíritos comprometidos com Jesus, com o trabalho do amor, da caridade, o trabalho do bem, espíritos comprometidos com Cristo. Se eu estivesse fazendo mal, se eu estivesse aqui num programa de deboche, falando o que não deve, que espíritos estariam do meu lado? Espíritos debochados, espíritos maus, espírito que é mais que o circo pegue fogo. Então é o meu pensar, o meu objetivo. Qual o objetivo que vocês têm na vida? O que vocês querem da vida? Representamos, pois, a massa de espíritos que nos envolvem como a multidão que encontramos no mundo. Para onde preferimos ir, encontraremos homens atraídos pelos mesmos gostos e pelos mesmos desejos. As reuniões que têm objetivo sério são homens sérios. As que são frívolas, vão os homens frívolos. Foi o que nós acabamos de dizer aqui. Qual o objetivo dessa reunião? Então, certamente são espíritos sérios que estão aqui. Estamos todos estudando, aprendendo, divulgando. Qualquer reunião. Vocês vão para onde? Qual o lugar que vocês vão? Aonde vocês forem, vocês vão encontrar espíritos que gostam daquilo lá. Vocês vão sair daqui e vão para a festa rave que tem aqui na frente, que funciona dia e noite. Que espíritos que estão ali? Então, dependendo para onde vocês forem, vocês vão encontrar espíritos que pensam, que sentem como vocês. Vocês não vão para lá, vocês vieram para cá, vocês vão para a casa de vocês vão amparados, vão protegidos. Por isso temos que cuidar do nosso pensamento, do nosso sentimento. Por toda parte encontram-se espíritos atraídos pelo pensamento dominante. Se lançarmos um olhar sobre o estado moral da humanidade em geral, compreenderemos sem dificuldade que nessa multidão oculta os espíritos elevados não devem constituir a maioria. É uma consequência do estado de inferioridade do nosso globo. Então, qual a maioria dos espíritos que se encontram na face da Terra, em torno da Terra? Espíritos bons ou espíritos maus? Espíritos maus, porque a maioria das pessoas são más, pensam no mal, estão sempre pensando em armar em cima do outro, em ter uma vantagem em cima do outro, estão fazendo guerras, como a gente já falou, falcatruas. Então, a maioria é mal. Por isso a gente deve dobrar a nossa vigilância. Tem que ter cuidado até com o que a gente fala, que a gente brinca. Eu brinquei com um garoto ali fora. Ainda não diluí dentro de mim a vibração dele. Eu fiz uma brincadeira, ele não gostou. Quem errou? Quem errou foi eu. Eu é que tenho que estar atento.
Ele não gostou. Eu não o ofendi nem nada, foi apenas uma brincadeira ali. Eu chamei a atenção dele para segurar ali a escada e depois eu fiz uma brincadeira e não gostou. Então a gente tem que estar atento a tudo. Porque o outro olha para você, joga uma carga e você já abriu a brecha, você absorve essa carga. Aí você tem que leva um tempo para diluir. Leva um tempo para diluir. Né? Bem no peito aqui, leva um tempo para diluir. Quem tem que prestar atenção? Eu. Ele é o que é. E eu dei mole. Então, a gente tem que estar atento a tudo, até a uma brincadeira, desde uma coisa séria, o lugar que a gente vai, por exemplo, procurar um lugar de prostituição, é um lugar muito sério, você vai encontrar espíritos lá da prostituição, do tráfico de drogas, que agora está na porta de vocês ali. Se você for para lá comprar droga, for comprar a droga lá, com que espíritos você está se envolvendo? Então, desde essas coisas mais sérias, às coisas mais comezinhas da vida, você tem que estar atento, tem que estar dobrado, atenção, porque senão você angaria essas forças do mal, na verdade, ou além das vibrações. Você tem que estar atento, tem que estar vigilante. A vigilância é para tudo, tudo na vida. Os espíritos que nos cercam não são passivos, formam uma população essencialmente inquieta, que pensa e age sem cessar, que nos influencia, malgrado nosso, que nos excita e nos dissuade, que nos impulsiona para o bem ou para o mal, e que não nos tira o livre arbítrio, mais do que os bons ou os maus conselhos que recebemos de nossos semelhantes. Então, os espíritos estão por todos os lugares, influenciando a gente, a nossa cabeça, a nossa mente. Mas a gente tem sempre o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, para escolher, para assimilar o conselho de um deles, até mesmo de um encarnado. Até mesmo de um encarnado. Por isso, a vigilância, a atenção. Entretanto, quando os espíritos imperfeitos solicitam alguém a fazer uma coisa má, sabem muito bem a quem se dirigem e não vão perder o tempo onde veem que serão mal recebidos. Olha só. Então, quando o espírito te influencia para o mal, ele sabe que pode ter sucesso. Se eu não bebo, o que adianta um espírito me influenciar a beber cachaça? Se eu não bebo. Mas se eu tenho uma outra tendência má qualquer, ele sabe disso, ele vai tentar. Ele vai tentar. O mal vai tentar. E eu vou ceder ou não. E eu não posso dizer foi ele que mandou. Eu não posso. Eu fui porque eu quis. Estão entendendo a vigilância? A oração? Por isso Jesus recomendou: vigiai e orai. Não adianta só ficar orando, só rezando. Tem que vigiar. Ainda colocou a vigilância em primeiro lugar. Vigiai. Para tudo. Para tudo. Vamos continuar. Eles nos excitam conforme as nossas inclinações ou conforme os germes que em nós veem, e segundo as nossas disposições para os escutar. Eis porque o homem firme nos princípios do bem não lhe dá oportunidade. Agora, não significa que não hajam os espíritos sedutores. Eles tentam. E tentam naquilo que eles podem ter um sucesso.
Se eu tenho uma tendência ao desânimo, pô, para que você vai no centro hoje? Já vai todo dia? Vai fazer o que lá, pô? Outro te substitui. Eu vou se eu quiser. Quantos colegas, pô, você fica ali o dia inteiro, vamos lá, tem a nossa reunião, vamos, os colegas, eu vou se eu quiser. Eu tenho o livre-arbítrio. E tem os espíritos sedutores, eles usam o encarnado para poder te tirar do sério. Eles usam. Eles usam. Como eu falei, eu brinquei ali. Não devia ter brincado. O outro não gostou. Eu não esperava a reação, porque não foi coisa tão séria. Então, por isso a gente tem que estar atento. O tempo todo. O tempo todo. Estas considerações nos levam naturalmente ao problema dos médiuns. Como todas as criaturas, estes são submetidos à influência oculta, olha aí, influência oculta, inspiração, eles nos inspirando, dos espíritos bons e maus, atraem-nos e repelem-nos conforme as simpatias de seu próprio espírito, e os espíritos maus aproveitam-se de todas as falhas como de uma falta de couraça para introduzir-se junto a eles, intrometendo-se, malgrado seu, em todos os atos de sua vida particular. Então, quando você abre brecha, os espíritos maus se aproximam de você. E você abriu brecha, ele entra na sua mente e vai dar opinião, vai dar pitáculo em tudo, até na tua vida particular. Em tudo, você que chamou ele, você que chamou. Em tudo ele vai meter o bedelho. Além disso, tais espíritos, encontrando no médium um meio de expressar seu pensamento de modo inteligível e atestar sua presença, intrometem-se nas comunicações e as provocam, porque esperam ter mais influência por este meio e acabam por assenhorear-se dele. Aí o médium que abre brecha, ele vai se assenhorar dele. O que é assenhorar dele? Tornar senhor do médium. Ele vai provocar toda hora comunicação. Vamos lá, vamos dar uma comunicação. Vamos falar. Chega aqui, dá uma comunicação para toda a plateia, induzindo ela ao mal, induzindo a plateia ao engano, ao engodo. Fala o que não deveria falar, ou melhor, fala o que nós não falaríamos se tivéssemos bom senso. Mas o médium deixa. A gente aqui não passa uma mensagem sem a gente dar uma olhada. Ontem tinha mensagem, a Dilane escreveu, o Espírito escreveu através dela. Ela não leu, porque eu não li antes. Eu tenho que ler. Eu vou lá, vou ler. Porque aí entra a cabeça dela, a análise dela, entra a minha análise, aí a gente vai liberar ou não. Mais de uma pessoa analisando, a gente tem mais segurança, a gente está trabalhando junto. Consideram-se como na própria casa. Olha só, esses espíritos que se assenhoreiam do médium, consideram-se na própria casa. Afastam os espíritos que se lhe poderiam contrapor, e conforme a necessidade, lhes tomam os nomes e mesmo a linguagem, com o fito de enganar. Mas não podem representar este papel por muito tempo. Com um pouco de contato com um observador experimentado e prevenido, logo são desmascarados. Se o médium se deixa dominar por essa influência, os bons espíritos se afastam ou absolutamente não vêm quando chamados,
ou vêm com certa repugnância, porque veem que o espírito que está identificado com o médium e neste estabeleceu o seu domicílio, pode alterar as suas instruções. Ora, ele não vem. O espírito bondoso não vem porque ele quer fazer malcriação, não. Primeiro que é um ensinamento para a gente. Eu quis o outro. É como uma estação de rádio. Só entra a rádio que você sintoniza. O canal de televisão, só entra o canal que você sintoniza. Você quer assistir lá o SBT, você coloca ali e assiste. Não vai entrar outro canal. O rádio, a mesma coisa, não entra outra rádio. Porque você sintonizou com aquela rádio, você sintonizou com os maus espíritos, como é que os bons vão trabalhar na tua cabeça? Você gosta da Rádio Tupi? Muito bem, você pega a Rádio Tupi, você não pega a outra rádio. Não é? Não entra outra. O nosso pensamento é a mesma coisa, você pensa, você atrai. Agora, como é o teu pensamento? Em que você pensa normalmente? Se tivermos que escolher um intérprete, um secretário, um mandatário qualquer, é evidente que escolheremos não só um homem capaz, mas ainda digno de nossa estima. Não confiaremos uma delicada missão e os nossos interesses a um insano ou a um frequentador de uma sociedade suspeita. Dá-se o mesmo com os espíritos. Os espíritos superiores não escolherão para transmitir instruções sérias um médium que tem familiaridade com espíritos levianos, a menos que haja necessidade e que não encontrem no momento outros médiuns à disposição, a menos ainda que queiram dar uma lição ao próprio médium, como por vezes acontece. Mas então, dele se servem só acidentalmente e o abandonam logo que encontrem um melhor, deixando-o entregue às suas simpatias, se ele faz questão de conservá-las. O médium perfeito seria, pois, o que nenhum acesso desse aos maus espíritos, por um descuido qualquer. A condição muito difícil de preencher. Mas se a perfeição absoluta não é dada ao homem, sempre lhe é possível, por seus esforços, aproximar-se dela. E os espíritos levam em conta, sobretudo, os esforços, a força de vontade e a perseverança. Então, o que foi que ele disse aqui? Os espíritos superiores não vão escolher qualquer médium para dar instrução, para dar uma orientação. Como você não escolhe qualquer pessoa para trabalhar para você. Um mandatário qualquer, você não manda alguém fazer uma coisa importante se ela não tem responsabilidade. Então, os espíritos agem da mesma forma. Por que foi entregue a Allan Kardec a esse estudo aqui? A juntar essas ideias e trazer o espiritismo para todos nós? Porque Allan Kardec era um homem sério, um homem inteligente, um homem moralizado, confiou nele. Confiou num outro espírito chamado Leon Denis, que se Kardec tivesse algum problema, Leon Denis daria continuidade. Dois espíritos bondosos, amigos, e temos hoje a doutrina espírita. O espírito se aproxima do médium. Se ele não for um bom médium, se tiver uma necessidade muito grande de passar uma mensagem, ele vai usar aquele médium. Mas depois que ele passou, se aparecer um médium melhor, ele abandona aquele e vai com outro melhor. Daí a necessidade do médium estudar, do médium se moralizar, para que o médium seja intérprete dos bons espíritos. E voltamos a dizer, vocês todos são médiuns, vocês todos são médiuns, ocultos. Aí há alguns até ostensivos, mas são médiuns, precisam se moralizar,
precisam estudar para receber as boas influências. Todo dia eu recebo aí no telefone as mensagens: me ajuda, ora por mim, muita perturbação no meu trabalho, perturbação na minha casa, perturbação na minha família, perturbação na rua, perturbação. Por quê? O médium não está atento. Aí ele pede para rezar por ele, pede para botar o nome na caixinha. Se ele não melhorar, não vai adiantar nada. Momentaneamente ele tem uma melhora. A gente bota o nome ali, a caixinha é o lugar que a gente faz irradiação. Daqui a pouco tem irradiação. Vamos fazer a irradiação, é uma prece, um pedido para aqueles endereços que estão ali. Mas se as pessoas não mudarem, do que vai adiantar? Estão cansadas? Assim, o médium perfeito não teria senão comunicações perfeitas, de verdade e de moralidade. No livro dos médiuns, isso aqui foi levado para lá. Kardec pergunta aos espíritos: o que é um médium perfeito? Aí os espíritos respondem: perfeito. Não há perfeição na Terra. Não existe perfeição no planeta Terra. O melhor médium é aquele que menos enganado é. Olha só. O melhor médium é aquele que menos enganado é. E que seria aquele espírito, aquele médium que só fosse assessorado pelos bons espíritos. Pelos bons espíritos. Olha aqui. Está aqui no livro dos médiuns. O resumo daquilo ali. Está aqui, ó. Acho que é 236. Deixa eu ver se é 236 ou 226. Deixa eu ver aqui. Que eu vou ler essa pergunta aqui. É a 226. Pergunta no item 226, pergunta número 9, do livro dos médiuns. Qual seria o médium que se poderia chamar de perfeito? Resposta: perfeito. Que pena. Sabeis bem que a perfeição não existe na terra. Sem isto, não estaríeis nela. Dize, portanto, bom médium. E já é muito, pois eles são raros. Olha só, os bons médiuns na Terra são raros. O médium perfeito seria aquele sobre o qual os maus espíritos jamais teriam ousado fazer uma tentativa para enganá-lo. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido enganado menos frequentemente. Então significa que todo médium é enganado. Por isso, olha a Adilane que escreveu, como médium, olha eu, analisamos e depois a gente coloca ou não. Modificamos algumas palavras, não o pensamento, não a ideia, e colocamos para o público. Então, como não existe perfeição na Terra, o melhor é aquele que, simpatizando-se somente com os bons espíritos, menos enganado é. Ficou bem claro isso? Alguma pergunta? Isso é um assunto importantíssimo para os médicos que trabalham, né? Deixa eu ver aqui. Olha, esse estudo é muito bom. E eu estou vendo a cara de cansado de vocês. Eu vou ler mais um parágrafo e pronto, tá? Pequeno. As boas intenções não, é a outra. Assim, o médium perfeito não teria senão comunicações perfeitas, de verdade e de moralidade. O que a gente acabou de falar, não é? Desde que a perfeição é impossível, o melhor médium seria o que desse as melhores comunicações.
é pelas obras que eles podem ser julgados. As comunicações constantemente boas e elevadas, nas quais nenhum indício de inferioridade fosse notado, seriam incontestavelmente uma prova da superioridade moral do médium, porque atestariam simpatias felizes. Pelo fato mesmo de que o médium não é perfeito, espíritos levianos, embusteiros e mentirosos podem misturar-se em suas comunicações, alterando-lhes a pureza e introduzindo um erro ao médium e àqueles que o procuram. Eis o maior escolho do Espiritismo, cuja gravidade não dissimulamos. É possível evitá-lo? Dizemos alto e em bom tom, sim, o meio não é difícil, exigido apenas discernimento. Então vamos lá. Eu vou parar aqui, vou anotar aqui, vou reler esse parágrafo de novo semana que vem. Ó. O melhor médium é aquele que menos enganado é. Por isso temos que analisar. Analisando a mensagem, a gente vai saber quem é o espírito e quem é o médium. Eu não preciso ver o espírito. O espírito pode dizer que é Francisco de Assis. Ele pode dar o nome que ele quiser. Então, mas o que ele escrever tem que estar à altura de um Francisco de Assis. O altivo deu uma mensagem. Vamos ver se essa mensagem realmente é do altivo. Entenderam isso? Então, esses são os escolhos. Esses são os escolhos. Que tipo de espírito está assessorando o médium? Vamos fazer a nossa prece então. Estou esperando as donzelas pararem de passear para eu terminar a prece. Mestre Jesus, muito obrigado pela manhã de estudos, muito obrigado ao altivo, muito obrigado aos nossos patronos, Allan Kardec e Emilie Boudet, pelos estudos tão edificantes desta manhã. Que Deus abençoe vocês, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a nossa casa espírita, a nossa casa de amor. Proteja-nos, Senhor, ampara-nos, proteja-nos dos maus espíritos, ajuda-nos a criar resistência ao mal, fortaleça a nossa alma, o nosso coração. Em nome, então, do teu amor, Jesus, em nome do amor que vibra nesta casa, do nosso altivo e dos guias que se fazem presentes, em nome do nosso amor, Lourdinha, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, encerramos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.